Então, Glauco Souza Lobo, quem é você? Eu sou um curitibano, nascido em Niterói, Rio de Janeiro, em 1939, no dia 25 de março de 1939, e que chegou em Curitiba no dia 7 de setembro de 1945. Vim com meu pai, com a minha mãe, e meu pai veio para cá, fruto da luta política que manteve contra o Estado Novo todo, principalmente contra o Estado Novo no Rio de Janeiro. Teve 11 prisões políticas, 4 balas no corpo, era jornalista, tinha a primeira revista de rádio do Brasil, foi meu pai que produziu a Vida Nova Rádio, onde trabalhou como jornalista quem depois criou a revista do rádio. E papai, em 45, o DOPS o colocou vindo para Curitiba, porque misturavam Curitiba com o norte do Paraná, que ele, estourado como era, vindo para cá, matavam ele logo. Nós viemos para cá, com a família Bittencourt, com Juca Bittencourt, José Bittencourt. Ele se associou, montou uma pequena indústria de artefatos de madeira, e nós... Aliás, o mais interessante, papai chegou, olhou Curitiba e disse: eu não fico 2 anos aqui. Está aqui até hoje, enterrado no cemitério municipal, e nunca mais saiu daqui, nem para visitar o Rio. Os últimos 40 anos da vida dele não voltou ao Rio de Janeiro. Se tornou mais curitibano do que muitos curitibanos que amam essa cidade. Eu sou de família circense por parte de mãe. Mamãe é da família Garcia, trabalhou em circo com o velho Juvenor Ferreira Garcia, pai do Juve Garcia, que também acabou em Curitiba e faleceu aqui em Curitiba, meu primo. Trabalhei com a família Querolo, mas principalmente com o Juve. Aliás, eu trabalhei com a família Querolo, levado pelo Juve. E fiz circo durante muitos anos da minha vida. De vez em quando eu fugia do que estava fazendo. Papai era industrial, tinha uma fábrica de artefatos de madeira, essa pequena fábrica que montou com o Juca Bittencourt. E o circo era uma maneira de retornar às minhas origens. É interessante porque eu fiquei em Curitiba até 1953 sem voltar ao Rio. Quando voltei ao Rio, meu pai era um branco azedo como eu, de olhos verdes, mamãe uma branca. E eu chego ao Rio na casa da minha tia, onde minha mãe me levou, e olhei a família toda reunida, virei para minha mãe e disse: mas que negada é essa aí? São teus primos, teus tios. E naquele momento eu descobri que meu lado materno era afrodescendente. Aquilo, naquela idade, morando numa cidade como Curitiba, que mantinha essa ideia de que era uma cidade europeia, ela me deu um choque e eu levei 2 anos para me reaprumar. Esses 2 anos só foram possíveis eu me reaprumar porque meu zelador de orixá, ou seja, meu pai de santo, aquela época de Umbanda, Pedrinho de Andrade, feito no santo com Joãozinho da Gomeia, posteriormente a isso, né, eu era negro e durante muito tempo trabalhou isso com minha mãe e tal, e eu, a partir daí, me interessei pela questão negra, que marcou a minha vida toda até hoje. Durante todo esse tempo, eu pesquisei, eu estudei, eu batalhei, eu pertenço ao movimento negro, presido um Instituto de Cultura Afro-Brasileira, e minha presença nas artes sempre foi voltada às coisas, às manifestações da cultura negra, as religiões de matriz africana, o carnaval, o circo, que a minha família circense era também saltimbancos negros, e esta foi talvez a linha que levou minha vida e me trouxe até hoje nesse trabalho. Sou ator circense com DRT, fundador do SATED, antes da PATEDEP, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado do Paraná, antes era Associação Profissional, e participei da vida do teatro no Paraná bastante, tendo recebido o Prêmio Gralha Azul,
muito mais pela minha participação política, aliás, muito mais não, pela minha participação política na vida do Teatro do Paraná, do que como ator, porque eu fui um ator trágico. O dia que eu assisti o Círculo Perfeito do professor Leonel Moro, eu saí suando, o Copião, né? Porque o filme nunca saiu do Copião. O Copião no Cine Palácio, quando eu saí do Cine Palácio, eu saí suando de vergonha porque eu era o rei dos canastrões. E depois daí eu não mais fiz teatro, eu fiz teatro com o Glauco Sabrito na TV, muita pouca coisa, mas eu fiz mais teatro no Rio com Jaci Campos no Câmera 1, no Canal 13, durante o tempo que eu servi exército e morei no Rio. E nessa volta ao teatro, eu descobri isso e parei com essa atividade, até que um dia a Fernanda Moroni, indo fazer a Loura Fantasma, me convidou para ser o delegado. Eu digo, não, Fernanda, eu sou um canastrão. Ela disse, pois é isso que eu preciso, um delegado canastrão. E eu fui o delegado canastrão do filme A Loura Fantasma. Então eu passei pelo rádio, fiz rádio desde 57, 58. Eu tinha coluna assinada no Diário do Paraná, coluna discotal sobre discos, desde 57. Em seguida eu fiz rádio, comecei na Rádio Tingui, à meia-noite um programa que o Getúlio Cury fazia, tangos e boleros, em que ele recitava poesias e tal, e escrevíamos alguns textos. Eu comecei em rádio ali. Mas o que marcou a minha passagem pelo rádio mesmo foi o programa Primeiro de Lua e Odara, era um programa de cultura negra que eu tive intermitentemente nos últimos 40 anos por várias rádios, e às vezes semanal, às vezes diário. Foi um programa que o nome Lua Eldar acabou há 20 e poucos anos atrás, se transformando no nome do Instituto Cultural de Pesquisa Lua Eldara, que eu presido até hoje, apesar de estar licenciado nesse momento. E o nome do programa passou a África Xé, que é o nome de uma revista que eu edito de vez em quando, ou seja, o compromisso da edição da revista é com o conteúdo e não com a periodicidade, porque nós não vendemos a linha editorial, logo é difícil manter uma revista. Eu edito quando há dinheiro, quando a gente tropeça num patrocinador. Basicamente, eu sou isso. Por outro lado, eu sou um boêmio com 40 anos da noite curitibana, que viveu essa noite intensamente, saindo todos os dias, ficando até 4, 5 horas da manhã. Eu curti a noite, eu sou um notívago. Até hoje eu durmo 3, 4 horas por dia, vou dormir 4 horas da manhã, fico no computador ou fico na televisão, basicamente no computador. Mas fiz isso até de maneira profissional, porque cheguei a trabalhar na Boate da Cara, em São Paulo, como apresentador do show durante uns 6, 8 meses. Então, até profissionalmente, eu trabalhei na noite. Mas, e o outro lado do Glauco, talvez o lado mais conhecido de Curitiba, é o lado carnavalesco. Em 1956, Zé Cadilho de Oliveira, meu pai, foi uma das pessoas que ajudou o Zé Cadilho a fundar o bloco carnavalesco Embaixadores da Alegria. Então, o papai fazia, junto com o Nelson Gonçalves, com uma série de outros, com o Chulipa, fundaram, a partir do Cevadinhas do Amor, o bloco carnavalesco Embaixadores da Alegria. Este bloco, em 56, nesse bloco eu vinha desfilar. E foi muito interessante a minha saída, a primeira saída no bloco. Por quê? Cadilho levou o bloco até a fábrica do meu pai, até a casa do meu pai, foi uma chopada para abrir um barril de chope e tal. Meu pai era muito duro, era um sujeito a antiga mesmo. E eu tinha pedido para ele que eu queria comprar um terno que custava 1.600 cruzeiros naquela época. Meu pai era 1.500 cruzeiros naquela época. Meu pai disse, meu filho, vai trabalhar. Vai ganhar o dinheiro, eu trabalhava com ele. E aí você compra. Eu lembro que a loja era o Frischmann, nas Magazin. E eu não comprei o terno.
3 dias depois, o Cadilho vai lá, conversa e tal, e disse, o Glauco não vai desfilar? Disse, quanto é a fantasia? 1.600 cruzeiros. Meu pai tinha a mão no bolso, tirou o dinheiro e deu para comprar a minha fantasia. O terno, ele não pagou. Mas a fantasia, ele achou que era uma coisa extra, que ele pagaria, porque eu não tinha obrigação de ter o dinheiro. E desfilei pela primeira vez, e foi uma história que marcou a história do Embaixadores da Alegria, porque eu desfilei vestido de índio num cavalo da Polícia Militar. E quando nós chegamos na Stuart, eu, 16, 17 anos, amarrei o cavalo ali, eu nem amarrei, desci do cavalo, deixei o cavalo ali, e, aliás, um terreno, tinha ali perto um terreno, lembro bem, e eu sei que o cavalo sumiu. Como diz o Cadilho, o cavalo não comia nem confete, nem serpentina, e nós ficamos loucos. Na quarta-feira de cinza, o Cadilho foi à polícia informar, vamos ao batalhão Coronel do Cídio, informar que o cavalo tinha sido roubado ou tinha fugido. Aí o coronel deu uma risada e disse, não, o cavalo está aí. O cavalo tinha retornado para o quartel quando se viu largado e disse, eu vou embora. E isso marcou a história do Embaixadores da Alegria. No ano seguinte, em 57, eu assumi o Não Agite. Eu fui desfilar no Não Agite. Aquela coisa, o pai era Flamengo, eu era vascaíno. Meu pai era Atlético, eu era... sou coxa branca até hoje. E meu pai era embaixador, eu fui ser Não Agite, que era a escola de samba do Curitiba. Aliás, deixar gravado aqui, que uma escola de samba de Curitiba, que eu reputo até como boa, que é a Realeza, fez uma homenagem aos 100 anos do Curitiba e nem ao menos tocou na existência do Não Agite. Carnavalesco, não falar de carnaval, eu não conhecia carnaval. O Realeza deu uma mancada, é bom que fique marcado. A minha vida no carnaval começou em 56, eu fico no Não Agite até assumir a Fundação Cultural de Curitiba. Não, até 80. Em 80 eu me afastei do Não Agite por divergências na maneira de tocar o Não Agite. Há duas coisas interessantes. Em 1965 eu presidi o Não Agite, nós fizemos o primeiro enredo, note bem, não é o primeiro tema, o primeiro enredo, como enredo de escola de samba, e transformamos, porque só tinha uma escola de samba em Curitiba, a Colorado. Nós transformamos o Não Agite, que é a escola do Cláudio Ribeiro. Mas a culpa não é do Colorado, ele foi lá, se assumiu e se assunhou daquilo e tal. Mas o Não Agite se transforma aquele ano em escola de samba, o primeiro enredo foi Colhedores de Café, e o samba enredo foi composto pelo Rubem Rolim, que fez a música, e por mim, que fiz a letra. Esse é o primeiro samba enredo feito. Existiram outros sambas feitos para o Carnaval de Curitiba, não eram sambas enredo, mas eram sambas que levavam à escola, que o velho e muito vivo até hoje, Maé da Cuíca fez, e então nós dividimos essa parceria de quem fez o primeiro samba enredo de Curitiba. Ele disse que eu fiz, eu digo que ele fez. Mentira, né? É ao contrário. Mas o carnaval acho que marcou a minha passagem em Curitiba. Eu levo o carnaval como coisa séria. Para mim e para alguns amigos, o carnaval é motivo de muita briga. Eu tenho amigos que são contra o carnaval, o Luiz Geraldo Maza. E, engraçado, é o único da família que era contra o carnaval, porque toda a família do Maza, o pai, a mãe, a irmã já falecida, os irmãos, todos eles participavam do Não Agite e eram totalmente ligados à escola de samba, ao carnaval. Mas o Luiz Geraldo não. E o nosso companheiro Hernani Buchmann, que foi presidente do Paraná e que é também contrário, diz que não tem carnaval em Curitiba. Claro, para a nossa elite intelectual, o carnaval de Curitiba não existe, eles vão pescar no carnaval. O carnaval de Curitiba é sério e eu digo que é melhor do que o do Rio de Janeiro. Aí as pessoas riem de mim. Mas é melhor que o do Rio. O carnaval de Curitiba não custa um carro alegórico de uma escola de samba do Rio. Todo o carnaval. O que a prefeitura gasta, o que as escolas gastam.
E, gente, se consegue criar alguma coisa, e já foi um carnaval muito pujante, não só na época do curso, ou nos antigamente, como nós falamos, mas durante o tempo em que nós estivemos à frente do carnaval, na Fundação Cultural e na Secretaria de Turismo de Curitiba, porque nós tínhamos uma função, não atrapalhar o carnaval. Então, como nós não atrapalhávamos, o carnaval pôde se desenvolver e apoiávamos as iniciativas das escolas de samba. O carnaval não precisa que o poder público faça nada por ele, só não pode atrapalhar. E o carnaval de Curitiba é atrapalhado por uma ideia muito doida de que Curitiba não tem carnaval. Curitiba tem um carnaval tão forte, tão bom, que existe, e eu não conheço bem, até o ano que vem eu vou frequentar, em Curitiba, uma manifestação de rock pesado chamado... Bom, é um festival que acontece no carnaval, aí vieram, Glauco, você não acha um absurdo fazer um festival no rock no carnaval? Eu digo, e desde quando o samba é dono do carnaval? Por que não pode tocar rock no carnaval? Por que esse festival não é carnaval? E ele é feito no sentido de ser um festival de carnaval de rock. Ele tem o direito. O carnaval já foi machixe, já foi mazurca, o carnaval já foi valsa vienense, o carnaval vai mudando conforme o tempo. Hoje ele é samba, mas porque antes disso foi marchinha, porque a Chiquinha Gonzaga fez isso com as marchas, aproveitou aquele momento histórico e muda o carnaval. Claro, eu tenho amigos meus que não concordam com isso, são mais puristas, talvez até o Cláudio. Mas depois nós brigamos aqui. Mas eu não vejo problema com este carnaval, porque carnaval para mim não é desfile de escola de samba, é tudo o que acontece numa cidade durante o carnaval. Se você for ao Rio, você vai encontrar bairros em que você não vê nada de carnaval durante o carnaval. E outros que têm blocos desfilando, bailes na rua e tudo mais. Então, o carnaval não é uma cidade numa orgia fantástica. E é importante para o carnaval não o desfile. O desfile é o orgasmo, o desfile é o momento mágico, final do carnaval. Importante é a quadra de ensaios, é o barracão onde se constroem os carros alegóricos, as alegorias, é a oficina de fantasias, são os ensaios onde se aprende música, onde se discute a letra do samba. Gente, isto é produção cultural popular. Tirou daí, é o orgasmo, é o desfile. As nossas autoridades pensam que carnaval são aqueles 3 dias de carnaval, e aliás eles querem que seja um dia só, e morto ali fica o carnaval. Não, carnaval é o que acontece antes e o que acontece durante. Não é uma coisa, um orgasmo, não é um momento, não é uma orgia. Ele tem influência, importância, e Curitiba teve nas várias fases, um grande carnaval. No momento passa uma fase difícil, mas eu estou vendo surgir manifestações como essa do rock, que é perfeitamente aceitável. Deixa eu fazer uma pergunta. O Maza e o Hernani, eles diziam lá para a década de 70 e 80 que se prendesse o Cláudio Ribeiro e o Glauco Souza Lobo, e o Nelson Santos, acabava o carnaval em Curitiba. Não é verdade. Mas é interessante analisar a tua trajetória, a tua história, que há momentos importantes e que você esteve presente. Né? Você esteve presente, por exemplo, nesse acontecimento da Moagite, formulando uma nova proposta para o Carnaval de Curitiba, com um enredo e samba enredo. É verdade também que com o seu retorno para embaixadores, que ficou no ostracismo um bom tempo, você retoma a embaixadores no final da década de 70 e começo da década de 80, inclusive com um samba, com 2 sambas meus, né? Que era acho que é a Gilda e o Cartola. No Cartola. Você tem a tua participação. E depois da tua participação, eu estava aqui pensando, na verdade você está mais para festeiro, né? Porque não há um momento sequer da história do Paraná e de Curitiba, dos últimos 30, 40, 50 anos, que você não esteja presente. Inclusive como festeiro mor, quando diretor da fundação, quando secretário do governo região do município.
E aí eu me lembro do carnaval, dos carnavais que fizemos, eu enquanto presidente da associação e você na fundação, e o jeito da transição do carnaval na Marechal, a forma com que você conduziu, inclusive hoje a referência de áudio, de som que você tem pelo Rio de Janeiro. É daqui de Curitiba. Estou aqui em Curitiba. Na sua administração. Mas também não ficou só com o carnaval, você teve festas, inclusive de polacos, várias outras festas. Onde é que está o agitador cultural? Não é? Onde é que está o gestor da arte e da cultura e o festeiro? Eu acho que o gestor nasce do festeiro, para início de conversa. Ninguém faz festa se não tiver um mínimo de organização. A festa, primeiro, você trabalha com pessoas voluntárias, você trabalha sem pagar, você não tem autoridade nem funcional, nem a sua moral sobre essas pessoas, e tem que controlar eventos com... Bom, o menor dos eventos que nós fizemos em Curitiba foi o baile do aniversário de Curitiba na Marechal Deodoro, que foi um fracasso porque choveu o dia todo e a noite, foi um fracasso. O Severino Araújo, que veio tocar na Marechal Deodoro, me disse que foi para ele o maior baile da vida dele. Tinham mais de 5.000 pessoas. E ele, um dia, no Rio de Janeiro, no Circo Voador, eu estava lá dançando, ele parou a orquestra quando me reconheceu, desceu e foi contar para a população lá, para os dançantes, para os pares, o que tinha acontecido em Curitiba, que eu não tinha a visão da importância para ele tocar para o povo. E ele tocou para o povo no dia 25 de março, no dia 28 ou 29, no aniversário de Curitiba. Chovia, foi uma noite fria, nós fizemos um piso na Marechal. O Luiz Geraldo Maza dançou até o amanhecer com a esposa dele, é bom deixar marcado porque ele gosta de festa. Foi uma noite mágica. Essa foi o fracasso. Nós tivemos o Réveillon de Curitiba, foram festas maravilhosas, com o Sesc Centro, nós fizemos parcerias com as festas da criança, com a festa popular do Parque Barigui, e olha, realmente eu me sinto bem fazendo festa. Agora, festa exige que você seja o primeiro a chegar e o último a sair. Exija que você tenha a noção de tudo que vai acontecer, as ambulâncias, de que lado ela está virada, em que rua tem que estar, todos esses aspectos. O policiamento, nós mudamos o policiamento de Curitiba. Eu tinha servido no Rio de Janeiro, no Batalhão de Guardas, e feito um curso dos americanos do ponto 5, se não me engano, que tinham vindo, ponto 4, ponto 5, uma coisa assim, que tinham vindo dar aula para os soldados de segurança do Batalhão de Guardas, de segurança da Presidência da República. E eu dizia para eles, eu não quero motocicleta fazendo o povo voltar para a calçada. O carnaval é povo na rua, gente. Deixa o povo. Se eles atrapalharem, eu desfilei na Rua 15, no Embaixadores da Alegria e depois no Não Agite, com o povo praticamente a gente abria com as cordas. Lembra, Cláudio? Abria com as cordas e os balizas. Por que o Bloco Carnaval tinha o baliza? Porque o baliza vinha com um pedaço de madeira na mão rolando e o povo se assustava e abria e nós passávamos. Nós mudamos, assumiu-se hoje, engraçado, outro dia conversando, eu tenho mantido um contato muito grande com a Polícia Militar por causa da questão quilombola que hoje me afeta, e há uma história lá dentro que quando nós fizemos o primeiro Réveillon, eu disse, eu quero os soldados mais altos e de capacete branco. E eles não entendiam. Digo, porque o povo de qualquer lugar, ou de Curitiba mais ainda, não é desordeiro. E principalmente se eles veem os soldados passando, o capacete branco de 2 soldados, que era aquela dupla Cosme e Damião, que era a moda na época, era a forma de fazer o policiamento. Andando no meio do povo, eu tive 6 anos de festas populares, nós vendíamos, nesse Réveillon, nós vendemos, a Brahma vendeu 78.000 garrafas de cerveja numa noite, e não tivemos uma única alteração nesses 6 anos. Uma única. Parece aí, você foi gestor com o Maurício Frutti e depois com o Requião. Com o Requião. Com os dois prefeitos. Com o Maurício, nós começamos algumas coisas fantásticas. O Réveillon da cidade. O Réveillon da cidade demonstra bem o espírito do Maurício.
Nós estávamos fazendo a festa da criança da Marechal Deodoro, com o Sesc Centro. Era uma festa que pegava Marechal Deodoro, Marechal Floriano e a Rua 15, em que foram comprados 500 pincéis, 500 litros de tinta, 1 tonelada de barro para as crianças modelarem, pernas de pau foram feitas 200, tinham mais de 200 bolas. Então realmente tinham por volta de 35 mil crianças brincando em segurança, da Barão do Rio Branco até a Praça Carias, da Praça Carlos Gomes até a Rua 15, e na Rua 15 todo o pedaço da Marechal Floriano até a Monsenhor Celso. Depois me lembro de eu contar a história do ano que não podia iluminar o carnaval, porque nós fizemos uma coisa que hoje vai ser contada. Nessa festa, o Maurício chega com o Itamar Franco, que era prefeito de Juiz de Fora. O Itamar, ele mostra assim, e eu tinha acabado de dizer para o Maurício, você imaginou, ainda fiz assim com a mão, isso aqui cheio de gente dançando no Réveillon? Aí o Maurício, aí chegou a Globo, pum! E entrevistando o Maurício disse, não, nós vamos fazer um baile de Réveillon aqui, isso aqui vai ficar cheio de gente e tal. Depois ficou achando que tinha exagerado, tinha entrado na minha onda. E aquele ano nós fizemos o primeiro Réveillon. O saudoso Bola, que foi Remon de Curitiba antes de ser do Rio de Janeiro, e depois, com o nosso apoio, foi Remon do Rio, o Bola era o apresentador. E eu lembro que às 10 horas da noite parou de chover. Às 10h30 começou a chegar gente na Marechal Deodoro. Gente de branco. E nós tínhamos montado uma estrutura com a Brahma fantástica, com cerveja, com toda uma infraestrutura muito bem feita. Arquibancadas do Carnaval nós montamos em dezembro para que já ficasse. E eu lembro que às 11 horas, 11h15, o Maurício me telefonou e disse, Glauco, tem alguém aí? Eu disse, Bola, quanto você acha que tem, Bola? A Bola virou para o capitão da Polícia Militar que está do lado, passa de 50 mil? E disse, não, já estamos perto de uns 80. E eu falei para o Maurício, deixa ele mentir. Eu digo, falei com o capitão. E a Telepar, não era a Telepar ainda, ligava, não tinha celular, ligava um telefone para nós na Marechal. E o capitão disse, não, tem aí de 60 a 80 mil pessoas, porque eu acho que tem 80 e tal. O Maurício pegou a família dele toda, um saco que ele chegou arrastando de confete e serpentina e veio para Marechal. E entrou no palco pela frente. Você imaginou botar um homem daquele tamanho em cima do palco? E o Réveillon foi um sucesso. Naquele dia nós tínhamos dois palcos e 2 orquestras em cada palco. E já começamos com 4 orquestras fazer o Réveillon de Curitiba. Então a música começou a tocar, só parou à meia-noite para a comemoração da passagem do ano e foi até às 6 da manhã. Tocou a noite inteira sem parar. E assim foram todos os anos até o final, quando o Requião fez o último. Eu já não era mais secretário municipal, eu tinha saído para ser candidato a vereador, o povo não entendeu a minha mensagem, e não fui eu que não soube fazer campanha. E nós acabamos com isso de marcar a Marechal como local das festas de Curitiba. Marechal é o grande espaço de festas. Ele está a 500 metros de todos os terminais de ônibus de Curitiba. Onde é que se viu fazer mais longe? Você sai da Praça Carlos Gomes, da Praça Santos Andrade, da Praça Rui Barbosa, da Praça Tiradentes, estão todos ali, a 500 metros. Fazer em outro lugar é bobagem. Então o Carnaval realmente, Cláudio, é para mim, e eu sei que é para você, um momento mágico, mas com uma coisa. Nós falamos, o pessoal, até hoje, o pessoal desce para a praia, na banda disso, a banda daquilo, eu acho importante. Mas quem desce é a juventude dourada. Quem desce é quem tem dinheiro. Quem desce é a classe média, aumentou essa classe média. Mas fica 1 milhão de pessoas em Curitiba, dos bairros, sem nenhuma opção. E agora que o ECAD acabou com o Carnaval de Clube, porque isso é culpa do ECAD, que toma o dinheiro, hoje eu não sei.
Mas normalmente eu só escuto o compositor reclamando. Quando o ECAD veio cobrar de mim a taxa do Carnaval de Curitiba, eu digo, muito bem, quando vocês pagarem os compositores do Samba Enredo de Curitiba. Quando eu souber que os compositores daqui estão recebendo, não, nós pagamos, digo, não pagam não, porque eu sou compositor do Samba Enredo, Cláudio Ribeiro, eu nunca vi ninguém receber. E a partir mata, etc e tal, a partir daí nós tivemos um entendimento mais razoável com o ECAD. Mas o Carnaval de clube, onde é que está? Acabou. Nós fizemos baile de carnaval no terminal do Pinheirinho, no ano durante aquele tempo nosso. Nós fizemos baile de carnaval, um baile só, no terminal do Boqueirão, no terminal do Boqueirão. Tínhamos feito outro, um menor, só infantil, no Carmo no ano anterior e no ano seguinte no terminal do Boqueirão. Então junta gente, muita gente, sem nenhuma bronca, sem nenhum problema maior. Deixa eu fazer uma pergunta, envolver na mesma pergunta algumas inquietudes minhas. A primeira, essa coisa da festa popular e a participação popular. A presença do negro na história de Curitiba e a absurda vontade de se apagar a história do negro em Curitiba, e eu sei que você, admiro, acho que é o lado mais admirável da sua luta, e historicamente a importância do seu nome está exatamente nesse aspecto da luta, da valorização do negro na Constituição da História do Paraná. Até que ponto esta forma de embranquiçar a história de Curitiba e do Paraná não é também uma forma de vilipêndio contra o carnaval e contra a cultura popular? Uma outra questão, como eu e todos, uma boa parte aqui vem da comunicação e das artes, até que ponto a comunicação também não foi pecaminosa com relação ao carnaval em Curitiba? Porque eu me lembro bem que na década de 60, de 70 e um pedaço da década de 80, nós fazíamos rádio e muitas emissoras transmitiam. Algumas emissoras até transmitiram pela televisão. Ao vivo, o Canal 12 mesmo transmitiu ao vivo. Acabou. O que é que mudou? Mudou o público, mudou o ouvinte, mudou o espectador? Ou a política de embranquiçamento reforça essa situação? Este é o grande problema de Curitiba. Pouca gente sabe. E eu vou contar umas coisas, Renato, que você vai ficar impressionado. Porque eu vou falar dos poloneses. Pouca gente sabe que Curitiba tem 1/4 da sua população negra. Curitiba não é uma cidade branca. Curitiba é uma cidade com 24,5% de negros. Curitiba, o Paraná, é o 10º estado brasileiro em população negra. Tem 17 estados com população menor que a nossa. Que estado europeu de besta é esse? É um estado igualzinho aos outros do Brasil. Agora, o não reconhecimento da contribuição do negro na formação da identidade cultural e econômica do Paraná vem por outros motivos. Eu pensei, até fazer esse trabalho que eu faço agora, eu descobri muitas coisas. O negro do Paraná veio numa primeira fase, na fase da faiscagem do ouro, ou seja, do garimpo. Aí cai, Curitiba chegou a ter uma população majoritariamente negra, pouca gente sabe disso. Aí cai, não é cai porque os negros foram embora, porque vieram outro tipo de imigrantes, ainda não a imigração europeia maciça, e muitos. Agora, tem duas formas. Nós tivemos, primeiro, os escravos que vieram com os tropeiros. Todo mundo diz que tropeiro não tinha escravo, é mentira. Estão lá
em Castro, estão lá em Guarapuava, estão em Palmas. Os de Palmas vieram do Rio Grande do Sul, era a escravaria, que ficou 200 anos apartada da escravaria brasileira, e que estavam no Rio Grande do Sul e vieram com os tropeiros para cá, que eram escravos baratos. Eram gês de marris miscigenados com cambindas, lá do Rio Grande do Sul. Então vieram para a região de Palmas, para o oeste paranaense. Se você olhar as fotografias do contestado, estão lá mais negros e caboclos, o famoso índio com o negro, e tivemos quilombos naquela região que durante o contestado acabaram. E depois, com a grilagem da terra, que deu a segunda revolução do oeste paranaense, onde Valdo Pecuá, etc., sofreram as violências, nessa segunda época, foi destruído um quilombo e foram assassinados todos os negros. Isso a história não conta. Bom, o negro forma um quarto. Nós temos cidades paranaenses com 60%, 48%, 55% de negros. E você diz, esse é um Estado branco, um Estado europeu. Não é verdade. Uma outra coisa, a gente... Eu lembro que a gente, quando era criança, quando cheguei em Curitiba, tinha um negócio em Curitiba, você não olhava na cara do outro. O piá que olhasse na cara do outro, o outro já perguntava, o que foi? Quer brigar? Porque para os eslavos, olhar na cara era desrespeito. Não me pergunte por quê, porque eu não fui lá para aprender profundamente. Mas aí um dia, eu conversando com o Rui Vachovic, ele me disse que Curitiba é a cidade mais racista do mundo. E que aqui o povo dizia que polaco era negro do avesso. Mas que ele estava estudando isso e tal, e aí eu acabei descobrindo que polaco é negro do avesso mesmo, Renatinho. Sabe por quê? Os dois não podem ver aguardente. Os dois não podem ver festa. Festa de polaco é 3 dias, casamento de polaco é 3 dias, casamento de negro é 3 dias. Os dois vieram para cá das formas mais inóbeis possíveis. Na época da escravidão, os negros vieram para cá na marra, debaixo de chicote. Os poloneses foram trazidos para cá para as piores terras que haviam nesse estado. E só tiveram boas terras os que vieram com a carteira, porque só se transformou em estado a Polônia depois de 19, com a carteira, com o passaporte alemão. Então foram para o Abranches e foram para Campo Comprido, que era um banhado na época, note bem. Nós estamos falando do Campo Comprido, a gente olha para o Campo Comprido hoje. A única terra que era boa, era alta, não era baixa, onde está a Vila Krasinski, a Barreirinha, aquela região que foi dada para os poloneses ali. E esses vieram para cá trazendo seu passaporte alemão. Eles pensaram que eram alemães. E há uma outra história fantástica. Em 1927, o cônsul-geral da Polônia, que eu não sei o nome, eu não lembro o nome, eu vi num livro que não era meu, a história escrita, escreveu um livro sobre a vinda dele ao Paraná, como cônsul-geral da Polônia também. Mas ele veio ao Paraná porque em 19 a Polônia se transforma em Estado e nomeia um cônsul-geral aqui, que era um cidadão polonês, mas um cidadão polonês criado no Canadá. Torna-se um grande empresário, a família se torna uma família poderosa no Canadá, e este polonês era o diretor dessa empresa no Brasil. Então ele foi nomeado cônsul da Polônia. E aí ele vem ao Paraná e tal, e vai a Prudentópolis tratar de assuntos da empresa. E o prefeito da cidade disse para ele, aqui Prudentópolis é muito boa, de origem alemã o prefeito. Nós aqui vamos muito bem, fazemos isso, aquilo e tal, nós não temos negros. E dá uma paradinha e vira para o cara, para o diretor da empresa canadense, os nossos negros são os polacos. Que o coisa escreveu polonesas, mas não era como se falava. Então, esta semelhança, essas dificuldades são muito fortes. E Curitiba sim, não é uma cidade europeia, mas é uma cidade eslava. Isso não se pode negar, porque os negros e os poloneses se entenderam, se trocaram, porque vinham de violências iguais, vinham de sofrimentos iguais. E foi uma coisa fantástica descobrir isso, porque aí você começa a descobrir o Panhe e o Preto Velho. Gente, o que tem de semelhança, qualquer dia desse eu vou ver Panhe nos terreiros de Umbanda do Paraná, viu? Vai ter Panhe dando consulta, porque é uma semelhança muito grande.
Eu moro ali no Abranches, que a gente chamava de Abranches, que tem esse nome, porque o Conde de Abranches, quando descobriram que os polacos não eram alemães, queriam tirar de lá, e o Conde de Abranches disse, não, já está aqui, aqui fica, era ministro do Império e tal, eles deram o nome do bairro de Abranches, e eu chamava de Abranches, né? Foco, fome, Antônio e aquela coisa eslava de falar de Curitiba. Então nós temos isso. Isso escondeu o negro? Não. O negro foi escondido, por quê? Ele mora onde? Até hoje no Sítio Cercado, no Bairro Novo, onde está a grande população de Curitiba. Você mora onde, Carlinhos? Sítio Cercado. E é onde estão todas. Carlinhos trabalha comigo há 20 anos, produziu meu programa de rádio, o Apricaché, o Eloa Eudara antes, e hoje presido o Instituto Eloa Eudara enquanto estou licenciado, mas só enquanto eu estou licenciado. Mas eu... O outro lado da tua vida. Nos conte sobre a Mulherengo, você vai perguntar. 5 Quantos mulheres? casamentos, quantos filhos? Não, casar só 5 vezes. Eu tive alguns casamentos de fim de semana, sabe? Esse negócio, marido de fim de semana. Está em moda, vida. Pois é. Sua vida na Umbanda e no Candomblé, mas principalmente a sua vida como vivenciador dessas religiões, mas também a sua contribuição na formação das comunidades, enquanto direito civil, enquanto movimento social também. Pois é, eu começo, papai era candomblecista, engraçado, mamãe que era de origem negra era umbandista, que é uma religião branca, e papai, que era branco azedo, de olhos verdes, era candomblecista, e feito, raspado. Eu aos 8 anos comecei a frequentar, fui iniciado, não fui só frequentador, fui iniciado na Umbanda por pai Pedrinho de Andrade, que também depois fez a cabeça, ou seja, iniciou-se no candomblé com o Joãozinho da Gomeia e terminou a vida dele como bibliotecário da Biblioteca Pública do Paraná. Era um negro bonito que trabalhava na portaria, porque ele era bibliotecário, mas havia uma coisa fantástica, nunca perguntaram para ele se ele sabia ler, e ele não sabia. Nomearam um bibliotecário analfabeto. Mas isso é uma coisa desse estado, na época do meu amigo Moisés do Piau, que eu conheci seu Moisés, e ele era muito simpático, era difícil ser contra ele. Mas, meu Deus do céu, tem histórias deles do Arco da Velha. Com Pedrinho de Andrade eu passei toda aquela fase, e Dona Carmen, que era a esposa dele, as filhas, e durante esse tempo eu frequentei a Umbanda. Mas o meu amigo Manuel Muzilo era casado com a amiga Arilda de Ansan, que trabalhou no rádio, fez rádio com a gente, e eles montaram o seu terreiro de Umbanda, fizeram o santo no Rio com o pai Fernando Costa, que era um curitibano que morava, era oficial da aeronáutica, que morava no Rio, na Ilha do Governador, e eu fui assistir e acabei sendo levantado na feitura de Mãe Arilda como o pejigã da Yansan, a Yansan recém-feita, foi até a assistência, me pegou, me trouxe e me levantou. É um termo da religião, quer dizer, designou que eu fosse o pejigã de Yansan. Eu não era feito, eu era um mero frequentador do candomblé. Quando voltamos para Curitiba, eu comecei a me preocupar, a estudar, a participar, a frequentar o próprio terreiro de Mãe Arilda, e aí jamais, até que fui, como diretor da Fundação Cultural, eu fui raspado. O Angola não raspa, é uma coisa um pouco diferente, mas eu fui iniciado, fui feito no santo como pejigã. E foi um escândalo em Curitiba. Eu lembro que uma revista que se publicava na época botou: macumbeiro assume fucucu, que era como o Aramis de Laje, quando estava bravo com a Fundação Cultural, chamava a Fundação Cultural. Não foi o Aramis que fez a matéria, mas o título era dele. E o Aramis foi um grande amigo meu. Macumbeiro assume, primeira besteira, porque eu não era macumbeiro, eu era um pejigã, que é isso? É um sacerdote de uma religião de matriz africana. A partir daí, ou concomitantemente a isso, nós fundamos a primeira federação, uma das primeiras do Brasil e a primeira do Paraná, a Federação de Culto de Umbanda e Cultos Afros Brasileiros. Naquele tempo era a forma de chamar
Porque não existe o candomblé. É o candomblé, é o batuque, o xambá, tem formas diversas de chamar, o Xangô no Recife, formas diversas de chamar o candomblé em diversas partes do país, dependendo que etnias eram majoritárias na região, porque o candomblé não é uma religião africana, é uma religião de matriz africana. Essas religiões são fruto do primeiro sincretismo que foi entre as próprias religiões africanas. O africano cultua o orixá e cada etnia, cada clã tem o seu orixá. Então, aqui eles tiveram que cultuar todos. E tem uma outra bobagem que sempre o brasileiro diz, na África tem 401 orixás. Isso é bobagem. Quando o africano quer dizer muito, ele diz tem 200. 200 imolés, 200 orixás. E quando ele quer dizer um número grande demais, nas festas que nós fazíamos, sempre era com este número. 400. Aí você diz 400 imolés, 400 isso ou aquilo, é muito, é um número quase incalculável. Até hoje o jovem usa isso. Trocentas pessoas. Quantos de vocês já viram os nossos filhos, nossos netos? Tinha trocentas pessoas. Essa é a forma negra de dizer muito. Mas quando o africano quer dizer, e principalmente daquela região da África sudanesa, os nigerianos e o pessoal do Daomé, do Mali, do Senegal, querem dizer que este número não para de crescer, ou seja, o dinamismo do crescimento desse número diz 400 mais a unidade que representa Exu, que é o símbolo do dinamismo. Então, 401 é um número que não para de crescer. É um número que você não pode calcular porque ele não para. Ele nasceu mais uma pessoa, nasce mais um orixá. Voltando ao candomblé, as religiões de matriz africana sofreram no Paraná algumas violências públicas e oficiais sérias. Uma delas é que para você abrir um terreiro de Umbanda ou Candomblé, você tinha que buscar o alvará na delegacia de ordem social e às vezes o mesmo alvará que você tirava é o alvará que a Casa de Tolerância tirava. Então você era tratado como Casa de Tolerância. E para poder registrar no cartório, e aí já é decisão que vinha desde o Estado Novo, você tinha que chamar Centro de Umbanda, Centro Espírita de Umbanda, mas tinha que botar a palavra espírita, que era uma coisa europeia. Senão você não registrava o terreiro. Então, o meu terreiro, que eu frequento hoje, de Paicapu Minodé, onde eu sou pejigã, chama-se Tenda Espírita São Lázaro. Se não é este o nome, o Ilê, Axé e Baapalmã, que é o nome religioso da nossa casa, não seria registrado. Hoje não, hoje já acabou. E ali tem dois, na verdade, tem a questão do Allan Kardec, que é o espírita, e São Lázaro, São Lázaro, que é cristão. Que é cristão e é o santo porque é de Ubaluaê, então o sincretismo, aliás, o sincretismo religioso é uma coisa fantástica. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento desse depoimento fantástico. Acho que caberia ter um capítulo especial sobre essa sua visão com as religiões de matriz afro e mais a luta do negro no Paraná e no Brasil. Acho que é interessante, né, cara? Mas é também importante que a gente faça uma releitura, ou pelo menos usar da sua experiência e da sua vida com relação ao que nos interessa em alguns aspectos, que é o rádio. Você nasceu, viveu e se criou através do rádio, com o rádio. No rádio. Papai dizia que nós tínhamos uma cultura radiofônica, porque a Rádio Nacional tomava conta da nossa vida. E eu me lembro. A importância da televisão para ele. Isso que eu ia perguntar. Eu sei, pessoalmente, porque você era meu ouvinte, o Glauco saía, ele tinha um barzinho de não sei o que, baiano, comida baiana, e tinha um Dodge Dart, que não tinha gasolina para pôr, mas ele punha querosene misturado com óleo diesel, o que tinha eu botava, e ele andava. E aí ele ficava me ouvindo e eu falando sobre cultura culinária brasileira, e quando eu falava em comida baiana, ele já levava lá. Eu sei da sua paixão com o rádio também. Mas eu queria saber,
que você lembrasse alguns nomes, tanto do rádio como da televisão. E principalmente que você contasse para o público que você foi garoto Todd Johnson. Eu fui o patrulheiro do Todd, o patrulheiro Cresto e o Zorro da Todd. Isso. Substituindo o Baraúna, que foi fazer em Porto Alegre. Aliás, você envolvido diretamente nessa história, o Renatinho Mazanik. Bom, a importância, há duas coisas na televisão paranaense que me marcaram muito. Uma, eu inicio na televisão com a Aloysio Finzetto no programa Quilar Diverte a Cidade, eu fui concorrente. E dali para frente eu acabei trabalhando, eu já vinha do rádio e tal, e papai e mamãe eram muito amigos do seu Aloysio. E o Aloysio era uma figura fantástica na Rádio Guaracá. Eu fui parte do Clube Mirim, eu participei do Clube Mirim, eu cantei. Você imaginou eu cantando? Meu Deus, era uma tragédia. Mas guri, pequenininho e tal, cantava com a minha irmã, então passava. E toda aquela fase de ouro daquele rádio, da própria B2, que tinha aí o Clube Papai Noel, então você tinha Papai Noel, Cineac Rádio. Então você tinha uma vida intensa do rádio em Curitiba. A Rádio Guaracá era o meu espaço. E fisicamente a PRB2 era do lado e você acabava também frequentando as duas. Eu fiz um pouco de rádio teatro, muito pouco. Muito pouco. Tônio Luna e tal, mas muito pouco. Eu, na verdade, sou um péssimo ator. Isso foi eu sou ator na vida. Eu começo no rádio, como eu disse, com o Getúlio Cury, que depois deixou o rádio, mas algumas figuras fantásticas faziam parte daquela época que me marcaram. Na rádio, cabeça de 70 anos já é uma tragédia. Aquele companheiro nosso que trabalhava na rádio curitibana do velho Najib Shedi, fazia esporte e que acabou sendo um dos nomes do nosso rádio. Mas eu fiz programa lá, ele me dizia, você não tem nada que fazer aqui, meninos, volta para a televisão. Eu já fazia televisão também. E foi um grande amigo meu, onde trabalhou o Maurício Fruit, também trabalhava junto com ele. E ele acabou sendo o primeiro responsável para começar a organizar o MIS no Paraná, esse radialista, com o Maurício Fruit na Prefeitura de Curitiba. Me deu um pane agora. Mas eu tenho uma história da televisão, que é fora da televisão, que eu nunca tive chance de contar e muita preguiça de escrever. Guerra do Penta em Curitiba. O gerente da Etan, era uma loja do lado da loja Sloper e... Férias? Não, é do lado da Sloper ali na Rua 15. Sai a porta da loja, desse tamaninho, com 32 na mão, a porcaria de um revólverzinho desse, o povo vindo e quebra, fecha e tal, ele pega e dá 2 tiros pro chão. E o povo avança nele, toma o revólver, começa a bater nele. E uma voz se eleva no meio daquele povo, mandando o povo parar, dá as mãos, cerca o cara e todo mundo parou. Esse homem, que teve a coragem de falar para o povo e tomar conta, chamava-se Aloysio Finzetto. E era uma voz conhecida. Quando o Aloysio falou, vocês parem e tal, o pessoal reconheceu a voz. Gente, parou! E eu fui um dos que dei a mão, e cercaram o gerente da Itan e tiraram dali. Eu nunca tive chance de fazer essa homenagem ao Aloysio, eu acho que é momento de fazer. Seu Aloysio foi uma das figuras mais puras que eu conheci. Eu trabalhei com ele na rádio Colégio Estadual do Paraná, hoje Rádio Educativa, na Guaracá, e na televisão, começo com ele na televisão, e depois eu fiz um pouco de Canal 12 ainda no tempo do seu Najib, alguns programas que nós produzimos lá, trabalhando com Israel Carlos Correia na publicidade, e de lá eu encaminho a minha vida para outro campo, continuando só com o rádio. Aí eu acho que todas as rádios de Curitiba, que eu passei pela Curitibana, pela Emissora Paranaense, pela Rádio Capital, pela Educativa, fui indo. Glauco Souza Lobo,
cidadão honorário da cidade de Curitiba. Com muita honra. Carnavalesco, ex-secretário de turismo, agitador cultural, festeiro. 2 minutos e as suas considerações finais. Eu sou um curitibano honorário, mas já era curitibano antes. Eu tenho 10 filhos curitibanos, 23 netos hoje curitibanos e já tenho uma bisneta curitibana. Minha família marcou a passagem por essa cidade, pelo seu temperamento. Meu pai, minha mãe, minha irmã, estão todos enterrados aqui. Eu já os perdi todos. Eu tenho por Curitiba mais do que admiração. É um carinho especial. Eu sou de Niterói, não renego Niterói, às vezes vou lá. Mas Curitiba é a cidade que me fez brigar com ela. Curitiba é uma cidade com características únicas. Ela não é uma cidade europeia, isso é mentira. É uma cidade como qualquer outra do Brasil, mas com características muito próprias. Algumas perigosas. Nós precisamos lutar contra essas. Ela é preconceituosa, sim. Mas preconceituosos somos todos nós. Eu tenho amigos, e gozado que aqui só tinha amigo meu, hoje foi Cláudio, Luciano, Gilberto, o Carlinhos, a Beth, que eu já conhecia também, a culpa dela, bem feito para ela. O Renato Maisani, o Luiz Renato Ribas, que é amigo de meu pai antes de ser meu amigo, inclusive, acompanhou, conheceu meu pai industrial. Eu fui um péssimo empresário, eu fui uma tragédia, eu fali a indústria, também me meti em política ao mesmo tempo. Fui secretário-geral do meu partido. O que eu gostaria de dizer é que viver é o exercício da coragem. Você tem coragem de enfrentar tudo aquilo que você não enfrentou. Eu fiz muita coisa. Mas me orgulho mesmo do trabalho permanente pelo referencial negro na história do Paraná. Negar a existência do negro do Paraná é negar mais do que a própria história, a nossa construção cultural. E essa é a cidade que eu amo. E que eu vou ficar aqui, porque já tenho um apartamentinho lá no cemitério municipal guardado, que eu espero que demore muito eu ocupar.